Olá, no programa de hoje estamos recebendo a visita do senhor José Carlos Boito. Ele é diretor administrativo e proprietário do Centro de Tratamento Feminino Confiança em Itatiba. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a dependência química feminina. Ele é formado em administração de empresas, coordenador, conselheiro para comunidades terapêuticas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e também pela Universidade de Santa Catarina. Ele iniciou esse trabalho de dependência química em 1995 no Paraná. Trabalhou também na Fazenda Senhor Jesus em Campinas. Portanto, ele sabe o que fala e lidando com mulher não é qualquer pessoa que se trabalha principalmente com mulheres. Por isso é muito importante você estar atenta e se tiver alguém na sua família que seja mulher, é muito importante saber o tempo que a pessoa trabalha, não é? Mas vocês vão saber muitas coisas daqui um pouquinho. Antes da nossa entrevista, vamos ouvir a palavra amiga do pastor Getúlio e voltamos já. Querida assinante, Cláudia Mâncio, equipe do programa, convidados, estamos juntos novamente, isso é muito bom. Sempre muito especial para mim, muito especial poder compartilhar alguma coisa que Deus tem colocado no coração para dividir com cada um que está conosco. Eu quero deixar o Salmo 118, verso 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Pode parecer até meio utópico para você pensar em alguém bom. Nós vivemos dias em que as pessoas não são confiáveis, em que as instituições perderam credibilidade. Nós vivemos dias em que quem está mais perto da gente parece que está pronto para nos trair. Mas o salmista, ele é autêntico, genuíno, verdadeiro e sincero quando ele diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deus é bom. Aí você me diz: mas por que tanta coisa ruim na minha vida? Por que tanta luta? Por que tanta coisa ruim no mundo? Por que tantas dificuldades, tantas coisas naturais acontecendo? Por que tanto sofrimento no planeta? E por que eu não cheguei onde eu quero chegar? Talvez porque você ainda não tenha buscado ao Senhor como precisa buscar e não tenha reconhecido o quanto Ele é bom, percebendo o quanto Ele tem cuidado de você. É interessante que na sequência o salmista diz que o amor do Senhor dura para sempre. Não é uma coisa que acontece num momento e depois some, desaparece ou se perde no meio das outras coisas da vida. Não, o amor de Deus está sempre diante de nós e esse Senhor está sempre ao nosso lado, sempre nos sustentando, sempre nos fazendo continuar caminhando, nunca desistir. Lembre-se de que Deus é bom, confie na bondade de Deus, acredite nele. As pessoas podem até te decepcionar com certeza, as instituições vão falhar, mas Deus não erra, Deus não falha, Deus não decepciona aqueles que olham para Ele. Deus merece toda a sua confiança, toda a sua credibilidade. O amor que Ele tem por você dura para sempre. Não importam os caminhos que você já trilhou, esteja trilhando ou venha a trilhar, tortuosos, difíceis ou amargos. Deus ama você, independente das circunstâncias. E Ele quer ajudar você a ser uma pessoa a cada dia melhor, a cada dia um novo vencedor, com um novo futuro e uma nova esperança. Que Deus te abençoe. Isso é muito bom, pastor. Agradecemos a sua palavra, como de sempre, nos dando uma palavra de alento, de esperança, de fé, porque trabalhar com dependência química, olha, 50% tem que ser fé, que é o que nos impulsiona a acreditar e batalhar e continuar nessa grande missão. Hoje eu estou aqui recebendo o terapeuta, também José Carlos Boito, que trabalha com dependência química feminina. Portanto, se você tiver alguém na sua casa ou conheça alguém, principalmente mulher, fiquem atentos nesse bate-papo de hoje. Portanto, se você que continua tirando as suas dúvidas, entrando em contato conosco e precisar principalmente desse programa, entre em contato através dos telefones da instituição Cláudia Mâncio, que é 11 42 24 17, 11 42 24 22 15, ou pelo nosso e-mail, programaabc@net.com.br, ou pelo nosso hotline WhatsApp, que seria 11 9 73 18 84 36. Nós temos aqui, desse outro lado, uma especialista em dependência química que tirar suas dúvidas.
ou encaminhará, no caso, hoje, no dia de hoje, para o José Carlos. Muito obrigado pela sua presença. Olá, Cláudio, imagina, eu que agradeço, né, o convite, né, sempre assisti já ao programa e hoje poder contribuir também aqui pessoalmente. Sem dúvida, nós vamos explorar o teu conhecimento. Estou vendo aqui que são muitos anos e trabalhar com mulher, vou te falar. Olha, tem que escutar essa mensagem que o pastor mandou. Tem que ter Deus, né? Não, tem que ter Deus. Tem hora que você fala só por Deus. Tem meus amigos às vezes falam, você me chamam de louco, né? Me chamam de... Aonde vai chegar isso aí? Agora eu estou com um projeto novo de trabalhar com adolescentes e do sexo feminino. Eles falam, a loucura está aumentando. Mas é um prazer, eu acho que tem que ter o dom mesmo. Eu vejo assim, eu vejo como uma missão de Deus, né? Não é só um projeto, não é só uma empresa. Eu vejo assim como uma missão que trabalhar com o sexo feminino é um desafio. E você sabe disso, que são poucas as comunidades terapêuticas que têm esse tempo que você tem, que continua dentro dessa mesma linha, não mistura, porque eu conheço comunidades que são juntos, homens e mulheres, eu não preciso te falar, precisa ter um berçário do lado, não é? Ou uma creche do outro, é um absurdo. Então é muito importante ter esse olhar, já que eu estou trabalhando nesse segmento com mulheres, eu vou continuar com mulheres, não é? Ou se for, tenho mulheres, homens ou adolescentes que sejam bem distantes e com um quadro de pessoas profissionais competentes. Caso contrário, é muito difícil tocar esse trabalho. Eu compartilho assim da mesma ideia, né? Desde o início, quando a gente começou com o sexo feminino, eu e minha esposa, a gente brincou, né? Falou, se montar misto, tem que ter o berçário. Então a gente compartilha da mesma ideia. Eu acho que antes do programa a gente estava conversando, né? E com o tempo foi ficando claro para mim que quanto mais profissionais e quanto mais capacitados, menos problemas a gente enfrenta. É um trabalho desafiador, né? São poucas as comunidades ou os centros terapêuticos que trabalham com o sexo feminino devido à complexidade que é de tratar da mulher. Né? Envolve diversos fatores, né? Então, e hoje eu tenho uma equipe lá que é muito capacitada desde da chegada, para trabalhar com os familiares. Então, a gente tem todo um cuidado, né? Eu não tenho intenção, como você falou, de misturar. Eu acho que hoje eu pretendo, né, a nossa proposta e de quem trabalha comigo também é de ser referência em tratamento para mulheres. Então, eu acho que não adianta. Então, a gente tem que fazer o que fazer bem feito. Né? Parabéns. Essa Ótimo. É a nossa ideia. Então, aí, o telespectador já vai saber que aqui, né, nós já temos em contato com o Zé Carlos. Tem aí todo o endereço, você querendo conhecer, entrar no site, você vai entrar. E eu também vou ter essa curiosidade, porque nós somos carentes de clínicas e comunidades terapêuticas para mulher. Então, já que a gente está falando desse trabalho e te chamam de louco, como já me chamaram muitas vezes e continuo chamando, porque a gente costuma falar, isso é um tratamento para homens e mulheres, não existe idade, não existe sexo, não existe profissão, nem grau cultural, nem cor, nem religião. Opa, mas no tratamento, qual a diferença em tratar o homem e tratar a mulher? É grande a diferença. Vamos começar assim, dos comportamentos, né? Tem a parte fisiológica, tem as motivações. Então vamos tentar assim separar, né, por etapas, né? A mulher, ela já desde o início do uso, ela é motivada, ela tem que ter uma pessoa, um parceiro. Geralmente ela inicia o uso com um parceiro, ou seja, um namorado ou um marido. Já o homem não, pode ser um amigo. Então desde o início já começam as diferenças, né? Ela também, a mulher, ela é sempre motivada, ela começa a desenvolver uma dependência, seja do álcool ou da cocaína, motivado por algo. Ou seja, de repente uma separação, ou uma traição, ou uma morte na família, ela começa a desenvolver. Já o homem não tem nenhum estudo que aponte um fator determinante. A mulher já tem estudos que apontam que sempre tem um fator aí emocional que motiva a cair para a dependência. Tem a parte fisiológica também, ela contribui. O metabolismo dela é diferente, né, do homem. Então você pega as mulheres, elas com pouco uso, elas já começam a ter até outros transtornos juntos. Não é só o alcoolismo nem a dependência química. Então a maioria das mulheres que chegam para o tratamento lá para a gente, elas chegam com algum transtorno também associado. Então, mesmo com pouco uso, às vezes você pega um tratamento masculino, o homem usou por vários anos e o problema dele é dependência química ou alcoolismo. Já no nosso, ela chega com depressão, transtorno alimentar, com bipolaridade. Então, a mulher ela tem
devido até a parte fisiológica, isso aí é muito diferente do homem. A gente tem que ter todo um cuidado, desde a anamnese inicial, né, fazer um levantamento do meio que ela vive, como que eram seus comportamentos, com quem ela usava. É muito complexo. Não que no homem não tenha que fazer isso, mas na mulher é essencial você ter todo um levantamento de como que ela se comportava, como que foi sua infância, o meio social que ela vivia, desde a família, né, se tem algum trauma, como que foi como que ela chegou até ali, né? Então, entre a mulher e o homem existe assim uma diferença grande. A parte emocional, elas chegam, elas são bem mais são competitivas, sabe? Elas tudo é mais intenso dentro de um centro feminino. Então, eu costumo falar que você tratar o homem, você coloca ele, você consegue tratar num coletivo. Já a mulher tem que ser individual. Todo o tratamento lá, desde qualquer uma que chega, tem que ser individual. Os trabalhos que são feitos na linha terapêutica, os atendimentos psicológicos, a maioria são individuais. Não tem como tratar no coletivo. É muita diferença, elas são seres ímpares, né? Cada uma tem sua personalidade e isso acho que faz a diferença. O homem, às vezes, você consegue dar um tratamento coletivo, você consegue ter algumas coisas que são muito parecidas. Já a mulher diferencia muito de uma para outra. Você está falando uma coisa assim, interessante, mas já que... Vamos falar, não é? Falando de uma comunidade na qual você se presta a fazer um trabalho categorizado, vamos falar um pouco da tua estrutura, da sua estrutura profissional, uma vez que, como você está dizendo, que dá essa atenção mais individual, um programa para cada, ou tem um olhar diferenciado, assim, a sua estrutura hoje, porque você tem um número grande de mulheres, não é? Sim, sim. É um espaço, é uma chácara, é uma casa, é até bom, porque o telespectador tem uma ideia do que você pode oferecer e qual a metodologia no tratamento. Uma vez que você está falando que, ao longo desse tempo, você percebeu, se eu tenho uma equipe produtiva, capacitada, me facilita e até em termos de sucesso. Então, é bom o telespectador saber. Correto. Hoje eu conto lá que eu tenho um psiquiatra, né, um médico responsável que cuida da parte de medicamentos. São vários aspectos, como eu falei, tem que cuidar da parte fisiológica, tem a parte comportamental, tem a parte psicológica. Então o médico, ele faz os atendimentos, né, semanais, onde ele vai ver se é só a dependência química, se é só o alcoolismo, ou já está comprometido, se já tem algum outro transtorno associado. Como eu falei anteriormente, a maioria delas chega com algum transtorno associado. Certo? Eu tenho uma equipe de enfermagem, né? Hoje eu não trabalho nem com técnico, nem com auxiliar, eu tenho enfermagem padrão 24 horas. Inclusive, um dos meus enfermeiros, ele tem especialização em dependência química, já para ter um cuidado maior. Então, a gente vê muitas histórias, né? A gente não tem crédito, às vezes, no meio por falta de profissionais. Eu tenho psicólogo todos os dias na clínica. Então, tem uma psicóloga onde ela faz os atendimentos individuais e já tem um outro psicólogo que trabalha grupos. Então, tem dias da semana onde os psicólogos separam grupos, ou seja, alcoolistas, ou seja, dependentes químicos, ou pelo tempo, ou por algum fator que seja um grupo pequeno, mas que tenha alguma coisa em comum, né, eles tratam dessa forma. Eu tenho diversos terapeutas. Então, hoje, todo dia eu tenho um profissional. Eu tenho o Sérgio, que trabalha comigo, ele é um dependente químico em recuperação, está há 39 anos. Sóbrio. Maravilha. E ele trabalha há 30 com dependência química. Iniciou lá atrás os processos de formação das comunidades terapêuticas. Tem o Vladimir, o Beleza, que já teve no seu programa. Verdade. Trabalha comigo. Beleza. Isso, eu já assisti o programa dele. E ele trabalha 3 vezes na semana comigo lá. Ele é fantástico, muito bom. Manda um abraço a ele. Vai, com certeza será dado. Ele sabia, ele também mandou um abraço, né? Então, eu tenho Beleza, tenho a Sinara, que é uma outra terapeuta. Então, eu trabalho com um número grande de profissionais. Eu separo lá desde o tempo que chega, né, no tratamento. Então, eu tenho um grupo mais, que é o que a gente chama o pessoal da chegada. Então, desde a moradia, onde eles moram, é um local apropriado, né? A gente tem um acompanhamento maior, fica bem próximo deles.
é uma chácara, mas é uma chácara grande, são mais de 20 mil metros, então são várias casas. Então eu tenho a casa onde tem as alcoolistas, que a gente centraliza também, que são senhoras que gostam de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Sem dúvida. Né? Então a gente tem que tomar... Perfis diferentes, porque a cultura do álcool é diferente das outras substâncias. Totalmente, totalmente. E não que não seja uma droga, né? Mas tem que ter esses cuidados. Então, elas chegam, você pega uma alcoolista, quando ela chega para o tratamento, ela já chega com uma idade avançada, geralmente com a saúde, às vezes, comprometida. Já a dependente química, ela chega nova. Eu costumo falar assim, a diferença maior é que as dependentes químicas geralmente chegam pródigas, né? Fala, o que você tem? Ela fala, nada. Já perdi tudo, né? E a alcoolista não. A alcoolista, ela criou um filho, ela estudou, ela teve, né, foi uma dona de casa ou foi, às vezes, uma empresária até bem sucedida e que no final, né, com o decorrer do alcoolismo, foi aumentando e elas chegam com mais resistência. Né? Então, a gente tem um trabalho diferenciado, né? Eu tenho meninas lá que a gente percebe que não é só a dependência química, mas que tem um problema, que acho que a gente vai até falar para frente aí, com distúrbios alimentares, que desencadeia o processo da dependência química também. Então, o dia lá começa, né? Tem o café da manhã, logo após tem a espiritualidade. Eu acredito que sem esse momento, a gente não caminha. Até que nós abrimos o programa com a espiritualidade. Isso, eu acho que é o importante. É essencial para nós. É o essencial, é fundamental. Então, todo dia a gente inicia com a espiritualidade. A gente respeita muito a religião de cada um, não interfere, mas começa com um momento assim espiritual. Depois, elas são responsáveis pelas atividades delas, é uma coisa rápida. Eu tenho também profissionais que cuidam de manutenção, do trabalho, né, que fazem esse serviço. E após isso é reunião. A gente tem, das 9h20 às 12 horas, são reuniões ou com um psicólogo ou com terapeutas. Hoje, a gente tem um cuidado de não ter só... ser um dependente químico não dá autoridade para trabalhar com dependência química. Tem que ter conhecimento, tem que buscar informação, tem que estudar. Então, por isso que hoje a gente tem esse olho assim, de colocar profissionais mesmo que capacitados, que têm experiência e que possam contribuir, né, para as pessoas que estão lá. Geralmente, o que a gente assistia dentro de centros de tratamento eram entretenimentos e não uma equipe que tratava. Então, até buscando que voltassem esses pacientes como clientes. E hoje não, hoje a gente torce que todo mundo lá tenha um sucesso, a gente tem uma proposta realmente de tratar, né? Eu tenho desde a parte, como eu te falei, do médico, ao psicólogo, ao clínico, ao terapeuta, a um professor de educação física que vai lá, que estimula, que tem um cuidado com o corpo delas e que motiva. Então é completo. A gente hoje tenta olhar todo lado e devolver realmente, mostrar uma nova maneira de viver para elas. Então, eu levo a grupos anônimos também. A gente, de acordo com a evolução da paciente, a gente começa essas saídas da clínica. Então, eu levo para grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Então, a gente tenta ter a reinserção. Já começa muito cedo, né? Por volta de que mês? Às vezes, com 30 dias, dependendo da evolução, eu já começo a levar os grupos anônimos. Maravilha. Eu acredito assim, que elas têm que ter uma expectativa, né, ver pessoas em recuperação, ver pessoas sóbrias também, para ter essa motivação e que ver que na sociedade tem médico, tem a dona de casa, tem enfim, qualquer profissão está sujeito, qualquer pessoa está sujeita a passar por isso, porque é uma doença. Né, e ver que essas pessoas estão se recuperando e que tem como sair disso, né? Essas mulheres, geralmente, elas continuam com o seu companheiro ou você percebe... Porque a gente vê o inverso. Em relação, como eu tenho a casa masculina, eu percebo que, assim, é grande o número de esposas que acabam abandonando o companheiro. E no caso das mulheres, também é grande a quantidade de companheiros que abrem mão da companheira? É um pouco diferente. Assim, a mulher, quando ela chega para o tratamento, eu acredito que 70% a 80% elas chegam sem companheiro. Geralmente elas não conseguem desenvolver um relacionamento. E quando chegam, elas chegam elas são dependentes, às vezes financeiramente, desse companheiro e às vezes vivem um relacionamento muito doentio, onde
o marido às vezes não faz o uso, e sim só ela. E o que compromete muito, mas as que chegam com o relacionamento, elas continuam com o relacionamento. Mas acho que... São poucas, não é? São poucas que chegam, elas não desenvolvem assim um relacionamento contínuo. Geralmente chegam com 3 filhos, 2 filhos, um de um pai, outro de outro, né? Não cuidaram, geralmente então não é muito diferente do homem, viu? Chegam com geralmente quem cuida é as avós, né? Então já tem há esse resgate também. E dentro da mulher, assim, dentro desse perfil da mulher, como é que pode se perceber que ela está se tornando dependente? Como ela está se tornando... assim, eu acho que não é só mulher, aí é um aspecto geral, né? Mas a mulher não é um pouquinho diferente do que o homem? Por ser mais sensível? No caso de se tornar dependente, eu acho que a gente pode classificar em 3 etapas, que é o uso, o abuso e se tornar dependente, né? Isso. Então eu não diferenciaria muito do homem para a mulher, porque o uso ela vai estar usando socialmente, uma vez no mês, no Natal, numa festa. Agora, isso não a torna dependente. Agora, mas, por exemplo, no homem, a nossa cultura é permissiva. A cultura e a família, ela é relevante. Isso é coisa da idade. Para a mulher não é relevante. Sim. E não é tão significativo quanto para o homem. A mulher, quando já se aprontasse metade do que um homem assim apronta dentro de uma casa, a família fica assim alarmada. Com o homem não. O cara precisa fazer muito para falar, nossa, ele tem um problema. Com a mulher a cultura é mais... ela discrimina. Sim, há a discriminação da sociedade, da família. Assim, na questão do alcoolismo, há uma demora maior, né? Porque a mulher, até pela cultura, hoje não, né? Mas antigamente elas bebiam mais em casa, então começava a beber cedo, mas preparava o almoço, aquela coisa de beber escondido dentro de casa. Hoje não, hoje você já encontra mulheres bebendo em barzinhos, é natural, virou uma coisa assim... uma igualdade entre a mulher e o homem. Você encontra mulheres totalmente embriagadas, saindo de festas de faculdade, enfim... nesse quesito há uma igualdade. Para a família há discriminação, mas então é visto, mas é difícil de acreditar. A maioria que chega lá na clínica, a família, o que as famílias falam? Poxa, eu não acredito que a minha filha está passando por isso, né? Então até já começa pela família de aceitar essa situação, de olhar para... começa as dificuldades, até a rejeição para poder tratar ela. E no que divergiria, então, o tratamento feminino do masculino? Há diferença? Sim. Não, há diferenças porque começa já pela discriminação, às vezes até da família. Maior, muito maior. Né? Social também. Sim, começa a família, social e até, às vezes, até da própria dependente, que ela não acredita que ela está passando por aquilo, ela não entende que é uma doença, então ela já começa a encontrar dificuldades, já começa a colocar dificuldades. E no caso dela ter um companheiro, então fica muito mais difícil. Por quê? Porque ele também tem o aspecto da discriminação. Então ele não sabe, geralmente a mulher que ela é usuária de droga ou que ela bebe é vista como uma mulher que não tem respeito, assim, não tem crédito, né? Então fica inseguro, associa isso a alguns comportamentos como traição, né? Que não saber o que está fazendo. Então já começa, antes de chegar na clínica, já tem um problema. E quando chega, muito maior. Então ela assim, só que tem um fator assim determinante. Se ela comprar a ideia de recuperação e se ela realmente se entregar, eu vejo assim que o resultado é muito maior que o do homem. Sabe, hoje a gente vê resultados assim surpreendentes com as mulheres. Você calcula quanto dentro desse povo que você tem hoje? Assim, sucesso. Nós teríamos que dividir assim por fatias. A dependente químico hoje, na faixa de 30 anos, aí a gente consegue, hoje, o nosso tratamento lá consegue quase um 50/50, que é um número altíssimo, eu acho, assim, muito. Perante do que eu vejo. Já nas adolescentes, a gente não consegue ter um resultado satisfatório, até pela complexidade que chega, as famílias desestruturadas, né? Eu tive recentemente um caso lá de uma adolescente, onde a família, o pai estava saindo, estava preso.
a mãe estava fazendo um tratamento e antes da menina concluir o tratamento, a mãe já tinha recaído. Aí estava em uma outra comunidade, então ela veio na última visita, embriagada, né? Então, você faz todo um trabalho, mas não tem para onde mandar, né? Até essa menina, ela chegava para minha esposa, né? E falava, tem como eu ficar aqui, tem como vocês me adotar, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para ter realmente um profissionalismo, senão a gente coloca uma postura de pai, de mãe, né? Então tem que colocar uma linha, mas na adolescente a gente não consegue um resultado. É muito difícil a gente conseguir assim, um resultado com adolescentes. É um trabalho onde a gente reduz danos, conscientiza, mas devido ao meio que a gente vai devolver ela, por não ter um acompanhamento familiar, por não ter nada, já ser um meio doentio. Peca demais. É muito difícil. Geralmente elas chegam de lar, de abrigos, foram criadas de 3, 4 anos de idade já num lar, já não tem o pai, não tem a mãe, daí começou o uso de droga, então é muito complicado. E na alcoolista também o número é menor. Você está falando algo aí que está me chamando a atenção, no seguinte sentido, se eu não tenho pai, não tenho mãe, quem que banca essas meninas? Geralmente é o município, né? Essas meninas elas chegam por ordem judicial. Então, essas meninas de abrigo, né? Elas residem... Você tem parceria com a prefeitura? Tenho com alguns municípios. Né? Hoje, devido a muitos centros terapêuticos não trabalharem regularizados, a gente tem muita procura. Então, a gente tem toda a documentação, é uma empresa séria. Então, eu tenho de vários estados do Brasil. Tenho de Rondônia, tenho do Belém do Pará, tenho de Minas Gerais. Então, muita procura e, geralmente, o juiz, né, determina que seja internado e eles não têm opção de clínica e acabam chegando para a gente lá. Principalmente feminina. Principalmente feminina. E essas meninas, assim, a gente faz um trabalho, mas esses dias eu fui contratar uma profissional, uma psicóloga, e aí eu até falei para ela, eu falei, você está disposta a trabalhar numa empresa, né, onde a gente vai fazer um trabalho sério, mas o resultado depende de um todo. E esse um todo talvez a gente não consiga, porque a família... tem famílias que não existem. Verdade. E aí você está disposta, ela falou, ela já trabalhava, né? Ela falou, eu sei o que você está falando, né? Então, às vezes, é triste para a gente que trabalha ver que quando se trata de adolescentes, a gente depende muito da família e não tem esse apoio por não ter. Com certeza. Pois é, telespectador, é isso aí. Quanto que a família é importante, não é? Então, fique muito atento que nós vamos continuar falando sobre a família. Vou fazer um breve break e voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Família, recebendo José Carlos Boito. Ele é diretor administrativo e proprietário do Centro de Tratamento Feminino Confiança, em Itatiba, coordenador, conselheiro para comunidades pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e também conselheiro pela Universidade de Santa Catarina. Portanto, você, assinante da NET, telespectador, se você tem alguma dependente química, mulher na sua família, fica muito atenta a esse bate-papo, que são muitas informações que são necessárias sabermos antes de levarmos aquela pessoa querida para determinados locais. A gente precisa conhecer, precisa saber a procedência, o tempo que essa pessoa trabalha, se tem conhecimento, se tem uma equipe profissional, porque senão, né, deixa a desejar. E como nós estamos falando aqui, o José Carlos está dizendo, já mostrou o perfil da comunidade dele. Portanto, continue entrando em contato conosco, se precisa de alguma orientação, informação a mais, se é com José Carlos, se for com outro especialista, não tem problema, porque nós temos uma especialista que vai te atender através dos fones da instituição Cláudia Mâncio, 11 42 24 22 15, 11 42 24 17 70, ou pelo nosso e-mail, programaabc@net.com.br, ou pelo hotline, WhatsApp, 11 9 73 18 84 36. Continue participando, a sua participação é muito importante para a gente. E agora vamos continuar o nosso bate-papo. Nós estamos falando sobre, você falou agora há pouquinho sobre transtornos alimentares, como a bulimia, não é? Sim. Que é uma das mais, a anorexia, que é uma injunção à outra. E a gente sabe que hoje, não é, muitas meninas com essa coisa de autoimagem, de perseguir,
acaba substituindo, eu vou beber, não como, coisas parecidas. Ou mesmo pessoas que têm um transtorno primário, não cuidam desse transtorno, acabam optando por uma substância psicoativa, como o álcool, Sim. e acaba escondendo a primeira doença e acaba tendo mais doenças, como nós colocamos que atrás de quando chega a você, tem 2, 3 outros transtornos. Certo. Então, falando dos transtornos alimentares, até onde está implícito a associação com outras substâncias ou ainda com o álcool? Primeiramente, queria falar, aí já também é mais uma diferença do sexo masculino, né? Que a mulher, ela se preocupa com a imagem, né? É mais vaidosa. Então, geralmente, tem casos associados. E quando chega associado, é mais grave. Porque, grave em que aspecto? Também na parte do tratamento. E depois do tratamento. Porque, vamos começar pelo tabaco. Muitas pessoas não param de fumar, justificando o quê? Que se eu parar de fumar, eu vou engordar. E a mulher não é diferente, lá a gente passa por isso também. E na questão do álcool, na questão do álcool, dos comprimidos, muitas delas já chegam tomando já toma remédio para emagrecer, então ela já chega, né, já comprometida e ela não quer parar com isso, então ela fala, não, até eu vou parar de usar outra droga, mas eu não quero tirar o meu comprimido, eu quero continuar. E não tem como você fazer só uma parte do tratamento. Você percebe que muitas delas também, por causa da falta de aceitação do seu corpo, bebem, usam droga, né, usam a cocaína para emagrecer. Né? A cocaína também é uma das drogas lá que a gente percebe, as que têm esse problema. Elas usam cocaína por quê? Porque elas acham que usando a cocaína elas vão se manter magras. E não é isso que acontece, né? Acontece, junto com a cocaína, às vezes associa o álcool, e junto com o comprimido para emagrecer, isso vira uma bomba, né? Uma bomba. E chega para nós. Então, quando se tem a parte, desde da bulimia, da anorexia, enfim, qualquer transtorno alimentar associado, a coisa fica muito mais grave. E para a gente tratar depois também. Então, quando elas chegam preocupadas com a imagem, e aí, como é que eu vou ficar assim? Como que não vai? Como que eu vou sair daqui, né? E eu posso engordar, não posso? Então, hoje eu tenho lá uma terapeuta que ela trabalha individualmente esses trabalhos. Eu tenho, recentemente agora, eu tinha uma menina lá que era muito associado. Ela usava a cocaína porque ela queria emagrecer. E a dependência química, ela se instalou no decorrer, mas o problema dela era a falta de aceitação do corpo dela. Era nítido, desde os trabalhos, desde os relacionamentos, ela era muito obsessiva, ela tinha medo, ela não tinha nenhuma valorização humana, ela fazia em função do outro, mas por causa do corpo. Então, eu tenho uma terapeuta, que é a Ticiane, né, onde ela trabalhou detalhes, né, e hoje ela saiu de ressocialização recentemente e ela voltou, e ela tinha um relacionamento mal resolvido, onde ela se sujeitava a tudo por causa do corpo dela, que ela achava que ela era feia, que ela não se aceitava, né, e ela encontrou o rapaz, o relacionamento, né, ela falou, e olha, eu acho que vocês trabalharam muito minha autoestima, porque eu estou me sentindo muito bonita, eu estou me sentindo muito bem, né? Então, tem que ser feito um trabalho diferenciado, como eu falei. Sem dúvida. Então, hoje a Ticiane, ela analisa junto com a psicóloga, né, e faz um trabalho mesmo voltado a isso, onde devolve essa autoestima, onde elas saem de lá se valorizando não só o corpo, mas o que elas têm de melhor, né, que é a parte interior. Então, elas saem de lá outras mulheres. Então, a parte dos transtornos alimentares tem que ser trabalhado, sim. E é muito difícil, diga-se de passagem, trabalhar transtorno alimentar quando está associado com qualquer outro, principalmente se for a compulsão da substância. É muito sério. Né? Mesmo que se trabalhe com a cognitiva comportamental, é um trabalho muito árduo. Sim, como eu falei no início, quando já um transtorno já é problemático. Já é problemático. Associado ao uso de álcool, ao uso de drogas ilícitas, então chega lá um problemão. Né? Estamos falando do início, alguma coisa em relação que eu computo como assim, o sucesso ou não o sucesso.
ao seu olhar, uma vez que você tem muitos anos de estrada, qual é a importância da família paralelamente no tratamento do dependente, do seu dependente ou da sua? É fundamental, né? Acho que a família é a peça ali chave, né? Começa desde da motivação para um tratamento, para a busca. Não precisa ser um tratamento explícito dentro de um centro terapêutico. Pode ser um acompanhamento psicológico ou médico, psiquiátrico, mas começa pela família, né? Ou em grupos anônimos, né? Eu acredito que a família, ela que vai detectar, mas às vezes demora anos. Muitos anos para ela poder, até ela aceitar, né? Eu hoje lá, a gente pede que eles vá a grupos anônimos, se possível, que faça o acompanhamento com um terapeuta, que faça o acompanhamento com um psicólogo, né? Eu acho que todas as fontes que tem que ser usadas, né? A gente tem um trabalho lá exclusivo para famílias, onde é feito o acompanhamento, onde a gente tenta, não só enquanto elas estão ali, mas depois que saem de lá, porque você faz todo um trabalho. E se você não tiver essa parceria com a família, se nós não falar a mesma língua, não vai ter resultado, né? Então a família ela não pode nem ser muito permissiva, mas não pode. Tem que ter um meio termo. Ela precisa ser orientada, precisa ser conhecedora do que está acontecendo. Quando você tem uma pessoa que tem um problema de diabetes na família, você vai se informar, você vai ao médico, você vai ter, toda a família sabe, olha, você vai para a praia? Então, por favor, você tem que você já leva o kit. Seu kit. Leva o kit, a pessoa é diabética, ela leva. E não pode ser diferente, né? A família ela tem que estar preparada. Nós costumamos falar lá, quando vocês vêm visitar aqui no dia da visita, não é um evento festivo. Vocês vêm visitar uma pessoa doente, que exige cuidados, então vocês têm que vir preparado para isso. E de que formas? A gente orienta que vá a grupos anônimos, que leia sobre o assunto, que busque conhecimento para poder contribuir de uma forma positiva. Porque a família também fica adoecida. Se você prepara o dependente químico, o alcoolista, você trata e devolve para o meio doente, vai ser o jogo de tênis. Você joga e vai voltar. Joga e volta. Então não vai ter resultado. Então a família, uma pessoa que faça um tratamento sério, seja dentro de um centro terapêutico, seja com psicólogo, seja com psiquiatra, seja em grupos anônimos, que esteja envolvido com a família, também envolvida no processo, o resultado com certeza é outro e com certeza o resultado é de sucesso, né? A gente tem, quando a família não é presente, quando a família não é tratada, o resultado geralmente, por mais que a paciente saia ciente, que consiga de novo a consciência, quando ela é devolvida para o meio familiar, ela vai ter problema. Tem atrito e geralmente leva a recaídas, né? Os atritos, a forma de lidarem com os assuntos é de uma forma sem conhecimento de onde pode chegar e o resultado é recaídas. Então, eu acho assim que a família, hoje lá a gente tem um cuidado, desde a chegada, nós somos muito assertivos, muito diretos e cobramos esse envolvimento da família, porque nós não somos um depósito de ser humano, nós estamos lá para tratar uma família, Então, no aspecto social, era para ter um elo emocional, a família, era para ter todo um envolvimento. E algumas famílias, quando trazem a dependente químico, ou o homem mesmo, eles trazem, alguns querem se livrar do problema. E a gente tenta conscientizar, tenta trazer a família para perto. Quando a família realmente é participativa, quando a família está envolvida, porque às vezes ela tem um problema, ela tem vergonha, ela não sabe como lidar. Então, de que forma? Tem que buscar conhecimento. Eu acho assim que não há outra forma. Para mim, ainda, o que funciona são os grupos de autoajuda, né? Eu acredito que você trabalha, né, com grupos de... Aliás, eu tenho dentro da comunidade, a gente tem um centro mesmo aberto diariamente, que recebe famílias diariamente e principalmente as famílias dos que estão internos, eles são obrigados, no mínimo uma vez por semana. Aqueles que moram distantes do nosso espaço físico, onde estão os meninos concentrados ou em tratamento, tudo bem, as pessoas venham até nós. Agora, aqueles que estão mais distantes, nós vamos sugerir, como você disse, Amor Exigente, que é um dos melhores programas que eu conheço. Sim. Naranão, Alanão, CAPES, Bola de Neve, as Pastorais das Sobriedades,
todos os centros afins que trabalham com dependentes, não importa, mas nós vamos sugerir, vá. Então é para a tua igreja, converse com o seu pastor, que ele vai te orientar. Mas não permitimos que ninguém... É cobrado, não que façam, mas é cobrado e geralmente eu faço a entrevista com todas as famílias quando vem. É o meu papel, só esse que é o meu, de passar a família e orientar e ver o tipo de transtorno e o tratamento mais adequado. Então eu gerencio naquele momento e dou essas informações, mas não são todas as famílias. Tem 2 ouvidos, parece que ela fica só, né? Ela só ouve, não escuta. Você foi muito feliz. Geralmente o problema está no outro. Né? Geralmente o problema está no outro. Então, eu percebo assim, que as famílias... Até eu recebi recentemente, agora, semana passada, uma família que frequenta as reuniões lá, onde você tem o seu grupo de autoajuda. E a diferença é enorme de uma família que vai atrás, que tem conhecimento, porque o dependente químico, ele pode vir motivado para mudança, ele quer o tratamento. Ele chega no tratamento, vai vir a abstinência, vai vir os fatores que desmotivam ele, a continuação. Geralmente ele começa bem e vai chegar a um determinado tempo que ele não vai ter a motivação para continuar, né? Ele se sabota, né? E aí ele quer romper o tratamento, ele quer parar. E aí é o papel fundamental da família, né? De orientá-lo. E quando a família ela está buscando esses grupos anônimos, que ela está envolvida com alguma orientação, ela é firme, ela fala o que quer, né? Não tem, os atritos são bem menores e contribui muito. Eu acho assim, se não tiver a família envolvida, como eu falei no caso dos adolescentes, aí você faz o trabalho 50%, né? Porque não é uma devolução para a família, mas sim um resgate de valor. O tratamento é isso, é resgate de valores, né? Tudo que a família, eu costumo falar assim, você está vindo para cá, tudo que a família fez quando você era pequeno, sabe aquelas orientações do que devia fazer ou que não devia, nós vamos fazer tudo aqui de novo, numa maior intensidade, com profissionais, colocando exemplos, aonde você pode chegar, aonde não pode chegar, né? Então, e a família fica ansiosa, e se ela não tiver essa orientação, a gente está com metade do trabalho, não vai ter resultados. Na sua comunidade não é hotel, não é? Elas são obrigadas a trabalhar, a fazer, arrumar a sua cama, cuidar da sua roupa, porque tem pessoas que pensam que vai para um hotel, não é? Ou um spa. Sim. Recentemente eu recebi uma menina de um outro estado, né? E ela falou que ela veio para a nossa internação, ela falava que internar em São Paulo era status. E ela veio com uma ideia de vir para um spa, né? E não é essa, a nossa proposta não é essa. Nós temos realmente um local adequado, onde tem uma boa alimentação, né? Que tem uma boa cama para ela dormir, né? Mas tem normas, tem disciplina, tem responsabilidades, né? Lá a gente acorda cedo, né? E às vezes a família fala, nossa, mas acorda cedo. Eu falo, mas o senhor não acorda cedo para trabalhar? Né? Então a gente acorda cedo, vai dormir cedo e tem responsabilidades. Eu acho que o dependente químico, né? A mulher, ela também chega... Quando ela abandona muitas coisas que precisavam serem feitas, né? O trabalho ela já deixa de lado, a autoestima, o capricho dentro de casa, muitas coisas são deixadas do lado. Lá a gente resgata tudo isso também, desde uma arrumação da cama. Eu acredito que desde o momento que elas levantou em recuperação. Então elas precisam eu falo assim, elas têm que aproveitar cada momento lá dentro da instituição. Desde o momento que elas acordam, o café da manhã tem que ser o melhor momento, quando elas vão para a espiritualidade, elas têm que se entregar, se é louvor, é cantar, é viver aquele momento. Quando elas vão para a reunião, elas vão para um momento de aprendizado, elas precisam aproveitar. E quando elas vão fazer a laborterapia ou a responsabilidade, elas também têm que se dedicar, né? Eu costumo falar que não vai acontecer após o tratamento algo milagroso, se elas não começarem lá. Então, comecem a arrumar bem a cama, comecem a ter as responsabilidades. Ninguém vai ter responsabilidade sendo irresponsável 6 meses, ou 5 meses, ou 4 meses. Depois que sair vai ser responsável. Começa ali, são novos hábitos, uma nova maneira de viver. Então, tudo começa no centro de tratamento. Ali você já tem um diagnóstico, um pré-diagnóstico, ou um futuro prognóstico, contatando e convivendo com elas. Porque às vezes a família vem, normalmente a família gosta de saber a evolução da filha. Como é que está a minha filha? Está evoluindo, não está? E tem reinserção, com quanto tempo que vocês dão elas para fazer essa experiência nas próprias casas?
com a família? Depois de quanto tempo vocês passam? Geralmente com 4 meses. 4 meses. Com 4 meses elas vão para casa. E hoje, como eu trabalho com pessoas de outros estados, depende... do local. Depende muito do local. Quando é próximo, estado de São Paulo, a gente consegue fazer uma ressocialização de uma forma com mais qualidade mesmo, porque ela vai e volta, a gente consegue trabalhar até o aspecto familiar, a gente consegue chamar a família e falar, ó, aqui também não está dando certo, vocês também precisam mudar nisso. Então, consegue fazer essa reinserção com mais vezes. Tem feedback com a família? Tem, não, sempre. É o que eu falei, se não tiver, então, a gente faz uma proposta de ressocialização, faz um plano de ressocialização, então é sentado com a psicóloga, é sentado com a terapeuta responsável e é planejado essa saída. Não é um final de semana que ela vai para casa e simplesmente vai passar o final de semana, não. Eu tinha uma menina agora, ela tinha 19 anos, e ela tinha uma filha pequena, nunca teve responsabilidades, então desde isso a gente começou a trabalhar em ela ser mãe novamente, em ela assumir algumas responsabilidades dentro de casa, onde a mãe tinha um comércio e ia trabalhar, mas ela era responsável por deixar a casa limpa e fazer o almoço. Então tudo isso era programado pela psicóloga, pela terapeuta e na volta é avaliado junto com a mãe. Então, ou a mãe vem até a clínica e passa também pelo atendimento, ou às vezes ela passa também por e-mail, o que está acontecendo. Tem algumas que a gente consegue fazer acompanhamento diário, onde hoje com a internet ficou muito mais fácil, né? Então a gente consegue por WhatsApp, até pelo Facebook, então elas ficam com a minha coordenadora, né? A gente tem um grupo hoje da clínica de pessoas que estão já em recuperação, que estão limpas, né, e sóbrias na rua, que se conversam online todos os dias online, e as que saem de ressocialização já entram nesse grupo. Então tem esse acompanhamento. E aí, está indo para um grupo anônimo, o que você está fazendo? Então tem esse acompanhamento e a equipe lá da clínica também fica fazendo esse acompanhamento. Algumas que são mais próximas conseguem fazer esse acompanhamento diário. Outras é feito só uma avaliação quando elas voltam. Quando é próxima, elas fazem até 4 ressocialização. Consegue, vai sendo progressivo, final de semana, 4 dias, 7 dias, e aí a gente encerra, às vezes fica até 10 dias em casa e volta, sabe? O final é muito individual. Tem algumas que vai e a gente já detecta que vai ter problema e vai ter que ficar mais tempo, fica um mês lá e volta de novo. Então é muito individual. É muito individual. Cada caso é um caso. Tem casos de pessoas irem também e recaírem. São poucos os casos, são poucos os casos. Eu já tive caso de alcoolistas, sim, de sair na ressocialização. Aliás, o alcoolista me dá mais trabalho. É o que dá mais trabalho. É o que dá mais a trabalho. Resistência, né, a negação, a teimosia, né, tem algumas características individuais que é do alcoolista. Isso, né? Então, eu tive assim, que me veio a lembrança agora, um caso de uma alcoolista que ela saiu, né, para a ressocialização, a filha exigiu que era o aniversário dela e ela bebeu no aniversário da filha. Foi todo um transtorno, né? Ela voltou, ela reiniciou todo o processo de tratamento e essa semana a gente recebeu a ligação dela. Ela já está há mais de um ano na rua, ela aprendeu, ela realmente se tratou, ela voltou, acho que o fator recaída, não que seja determinante, mas nesse caso, para ela, o que a filha fez também, a filha teve uma postura totalmente diferente, uma postura mais, determinante, falando que também não ia mais aceitar essas condições e foi buscar conhecimento sobre a doença, foi se tratar e aí teve resultado. Quando ela saiu, a filha também já estava tendo conhecimento do que tinha dentro de casa, que era uma doença, que não é só um defeito, né? Que às vezes trata como um defeito e não é só o querer. Ela tem que querer, não é uma doença, é complexo, né? Envolve muitas coisas. Para você, existe um modelo mais eficaz no tratamento da dependência química? Ou de outros? Olha, eu vejo assim, eu acho que existe um modelo adequado para cada situação, né? Hoje a gente tem várias fontes aí, como o tratamento psiquiátrico, a base de medicamentos, né? Existem os CAPs, né? que fazem um trabalho. Eu tenho até um trabalho associado. Hoje, um dos psicólogos meu é coordenador do CAPs da cidade. Tratamento psicológico, os grupos anônimos, eu acho que a junção. Para mim, eu sou assim, muito aberto, eu acredito que tudo é positivo. Eu acho que eu tenho uma senhora lá, a gente trabalha muito com grupos anônimos, mas ela não tem identificação com os grupos anônimos, ela tem mais identificação com o trabalho psicológico, terapêutico, então tem que ser avaliado.
Então, desde quando ela chega, com o tempo, e não precisa ser uma clínica, né? Eu tenho um centro de tratamento. Eu acredito que você tirar da sociedade, levar para lá, tem um aspecto positivo, mas tem pessoas que ficam sem usar em grupos anônimos, tem pessoas que ficam fazendo acompanhamentos psicológicos, e dá certo. Eu acho que a junção de tudo seria o ideal, né? Seria o ideal, um pouquinho de cada espiritualidade, né? Tem pessoas que conseguem só dentro de uma religião, outras não. Então, acho que a junção, né? A junção de um pouco de cada, e a avaliação, acho que é importante, ser muito avaliado por um profissional, qual que é o momento das suas necessidades, porque ela anda. Cada momento ele exige certos cuidados e certos profissionais, sem dúvida. Sim, não só o momento, né, como a individualidade da pessoa, a característica, o meio social, cultural, né? Então isso só um profissional que pode determinar, né? Não é só a pessoa também. Então esse conjunto. Às vezes eu tenho esse problema que a pessoa fala, mas por que para ele sim, para você? Eu tenho o mesmo tempo. Tenho o mesmo tempo, a maturidade dele é outra. Então a gente vê N aspectos de cada um. Eu costumo ser assim muito transparente com os familiares. Quando eles vêm buscar um tratamento, eu falo assim, eles falam, mas esse tempo é necessário? Eu falo, não é o tempo que vai determinar. Né? Talvez uma pessoa... São suas ações. São as ações, são a busca dela aqui dentro. A gente vê o crescimento no dia a dia. Dia a dia. E cada um é cada um mesmo. Né? A perseverança nas decisões, né? Porque quando a pessoa chega, ela chega motivada pela dor, pelas perdas, né? Então a família está pressionando, né? Eu costumo falar, vem voluntariamente, vem não é voluntariamente, às vezes existe toda uma pressão Mas familiar. como você já disse de início, a motivação parte da família. Parte da família. De um filho, de um marido, de uma mãe, de uma avó, enfim, de alguém que o ama. Olha, Zé Carlos, nosso bate-papo está muito gostoso, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações, que eu sei que você tem conteúdo para falar, e dá para a família, principalmente aquela que tem uma filha, ou que tem uma mãe, ou que tenha uma mulher, não é? Não importa, uma amiga, um ente querido feminino. Você está de parabéns em primeiro lugar. Gostei muito da sua estrutura, gostei muito da sua fala. A sua companheira, sua esposa, qual é o papel dela na clínica? Ela também tem especializações, né? Ela estudou também, mas ela não exerce. Mas para trabalhar com mulher só tem que ter, senão não dá. Mas então, por favor, suas considerações. Queria deixar um recado. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade, né, de estar aqui hoje, né, e poder contribuir um pouco também, né, com o Cláudio aqui para falar um pouco de tratamento feminino. Eu queria deixar um recado para a família que, independente de ser mulher ou não, vá buscar conhecimento. Se já detectou, se está tendo uso abusivo de álcool ou droga dentro de casa, vá buscar conhecimento. Né? Existem diversos locais, como a gente já falou aqui, como grupos anônimos, Daranon, Amor Exigente, precisa intervenção familiar. Também me coloco à disposição para qualquer informação, para indicação de alguns profissionais, né, que a gente possa contribuir. Queria agradecer novamente, né, e dizer que a Clínica Confiança ela fica na cidade de Itatiba, é especializada em tratamento para mulheres e independente de ter um dependente químico na família, se quiser fazer uma visita, quiser conhecer o nosso trabalho, a gente está de portas abertas. Obrigado. Parabéns. Pois é, família, não são todos que mostram a cara e que dizem o que ele falou, não. É porque é bom mesmo, viu? O lugar é bom. E o Zé Carlos também está de parabéns. Eloquente, conhecedor, tem uma esposa que sabe das coisas. E eu digo, para fazer esse trabalho, se não tiver amor, nem entre, porque é uma dedicação 24 horas. Mentira? Não. E você fala com a sua esposa, ela 25 horas, 25 horas. Pois é. Então, nós agradecemos a todos vocês, assinantes da NET, telespectadores, e dizer que a Instituição Cláudia Mâncio dá apoio não só aos familiares codependentes, mas também aos dependentes químicos, diariamente na Rua Antônio Bento 104. E se você precisar tirar alguma informação, entre em contato conosco através do nosso telefone 11 42 24 17 70, 11 42 24 22 15, que lá também tem pessoas que vão te dar informações. E dizer que também tem apoio da Igreja Batista Betel de Santo André, com a palavra do pastor Getúlio, que abre o nosso programa todas as semanas, do programa do canal Voluntariado da NET Cidade,
também do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Espaço Vivo e Paisagismo, que nos oferece esses adornos, e você vai levar esse para sua esposa, viu? E convidar vocês, todos os grupos anônimos, não só do nosso estado, mas de outros estados, que tenham seu tematista, seu palestrante, enfim, esse é um programa democrático que você tem direito de vir expressar as suas ideias. Contamos com você. Um forte abraço e até o próximo programa.